Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui e que nesses instantes possamos ser envolvidos pelo amor de Jesus e que assim nós sejamos os multiplicadores desse amor, compartilhando as bênçãos aqui recebidas com todos aqueles que comunguem da nossa presença. No Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? E os espíritos respondem que a prece é um ato de adoração, que fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. E pela prece, eles continuam nos dizendo, nós podemos agradecer, pedir ou louvar. Resumindo, o que os espíritos quiseram nos dizer? Que a prece é a nossa comunicação com Deus. A prece dirigida a Deus é a nossa comunicação com Ele, o nosso meio de nos manifestarmos, de sentirmos também a sua intuição. E nós podemos agradecer, podemos pedir e louvar. E o que seria louvar a Deus? Louvar é um ato de reconhecimento da grandeza e das qualidades de Deus. Ele é assim também um ato de reverência e de amor a Deus. E nós podemos fazer a prece para nós mesmos, nós podemos fazer a prece para os outros, para aqueles que estão encarnados, para aqueles que estão desencarnados. E Jesus nos deixa uma das mais belas preces, de palavras simples, mas de um significado muito profundo, através da oração do Pai Nosso. É um dos ensinamentos de Jesus mais conhecidos. Difícil a pessoa que não saiba essa oração e que já não tem ouvido falar. E como todos os ensinamentos de Jesus, cada frase tem inúmeros significados. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito da oração do Pai Nosso, falando os principais significados, os principais ensinamentos que ele nos transmite, baseado no estudo do livro Pai Nosso, de Chico Xavier, pelo espírito de Meimei. Mas para nós entendermos um pouquinho do Pai Nosso, vamos nos reportar ao cenário que ele foi proferido. Jesus caminhava e era acompanhado por uma grande multidão. E ele, percebendo que as pessoas estavam sedentas de ensinamentos e consolações, sobe até o monte e, assentando-se, as pessoas e os seus discípulos se aproximaram dele. E por que ele subiu ao monte? Porque como era grande a multidão, no monte ficava mais fácil para o som da sua voz chegar até as pessoas. E ele se assentou numa atitude de tranquilidade para poder proferir os seus ensinamentos, transmitir os seus ensinamentos com tranquilidade. Ele se assentou. E essa atitude também foi um convite para as pessoas que estavam ali para se tranquilizarem e se assentarem também para prestarem atenção no que ele ia nos dizer. E assim, ele inicia o Sermão da Montanha, começando pelas bem-aventuranças e, em seguida, ele nos transmite as mais belas lições do seu Evangelho. Lembrando que
Toda moral religiosa da doutrina espírita está baseada no Evangelho de Jesus. E o espírita é, antes de tudo, um cristão. E essa passagem de Jesus nós encontramos em Mateus capítulo 5 a 7. E no capítulo 6, Jesus começa a nos ensinar a forma de orar. Porque as pessoas, naquela época, sempre ficavam muito perdidas. Eles importavam-se muito com as aparências, com o que os outros iam pensar. Mas os ensinamentos de Jesus, conforme nós vamos lendo, eles são mais atuais do que nunca. Pode acontecer que, muitas vezes, a palavra, a roupagem das palavras seja daquela época, mas se nós tirarmos a essência, nós podemos aplicar todos esses ensinamentos nos dias de hoje, trazendo para a nossa vida. E ele, então, nos diz mais ou menos assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em ficar em pé nas sinagogas e às esquinas para serem vistos pelos homens. Porque, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, pede ao Pai que está em oculto. E o Pai que vê secretamente te recompensará. E ele também nos diz: e quando orares, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, porque o vosso Pai já sabe do que necessitas antes de lhe pedirdes. E aí, o que será que Jesus quis dizer com essas 3 passagens? Primeiro, ele vem nos transmitir vários ensinamentos para nós não usarmos da prece para buscarmos a aprovação das pessoas. Porque se nós orarmos em público, fazermos as nossas preces para serem vistas pelos outros, nós estaremos mais preocupados com a opinião dos outros do que com a prece em si. E a prece é o momento nosso com Deus. E quando ele fala para nós entrarmos no nosso aposento e fecharmos a porta, ele está querendo dizer que nós não podemos fazer a nossa oração também na sala, na cozinha, na área? Não, ele quer nos dizer que para fazermos a prece, nós precisamos do quê? Do nosso recolhimento interior. Fechando a porta. O que significa fechar a porta? Significa nós desligarmos de tudo aquilo que vai nos impedir ou atrapalhar a comunicação com Deus. E diz também que Deus que está em oculto, quer dizer, nós não estamos vendo a Deus, mas Deus está nos vendo. E, na última passagem, ele nos diz que não precisamos, para fazer a prece, de dizer palavras bonitas, extensos pedidos, vãs repetições. O que importa é a sinceridade com que nós vamos proferir a nossa prece. E ela também pode ser de uma simples palavra. Uma simples frase, se eu disser assim: meu Deus, me ajude, já é uma prece, se ela veio do fundo do coração. É um momento da prece em que nós nos comunicamos com Deus
E Deus vem em nosso auxílio, enviando os mensageiros espirituais para fazer o quê? Para fazer a higiene da nossa mente, para equilibrar as nossas energias, seja do nosso corpo físico, seja da nossa mente, do nosso espírito. E aí, continuando a passagem, Jesus diz assim: e então orareis assim. E ele começa dizendo: Pai nosso que estais nos céus. O que nós podemos entender com essa frase? Que o Criador do céu, do mar, das estrelas, das plantas, dos animais, esse Criador é o Pai de todos nós. Ele também nos criou. E se nós temos um Pai em comum, significa que nós todos somos irmãos. E qual é o sentimento que deveria existir entre os irmãos? A fraternidade, o auxílio mútuo, a misericórdia para com o sofrimento do próximo. E muitos podem dizer, mas então, aquela pessoa que me prejudica, que me fere, que me calunia, essa pessoa é meu irmão, é minha irmã? Sim, ela é. E ela está no nosso caminho não por acaso, para aprendermos, para pararmos as arestas. Quem sabe não fomos nós mesmos que não pedimos a Deus a companhia dessa pessoa para nós aprendermos, ajudarmos e sermos ajudados. E a frase seguinte: santificado seja o vosso nome. Existem várias formas de nós santificarmos o nome de Deus. Nós podemos santificar o nome de Deus com os lábios. Quando nós dissemos assim: Deus Todo-Poderoso, que sois todo poder e bondade, nós estamos santificando o nome de Deus. Mas só santificar o nome de Deus com os lábios, através das palavras, é suficiente? Se nós santificamos com os lábios, mas as nossas atitudes são contrárias a isso, nós somos egoístas, impacientes, orgulhosos, nós estamos realmente santificando? A melhor maneira de santificarmos o nome de Deus é fazendo bem, fazendo todo o bem que está ao nosso alcance. E esse bem em relação ao nosso próximo e em relação a nós mesmos. Qual o maior bem que podemos fazer a nós mesmos? Nos transformando. Quando nós estamos nos transformando, nós estamos santificando, sim, o nome de Deus. E a frase seguinte: venha a nós o vosso reino. Bom, nós já temos conhecimento que Deus é todo-poderoso, é onisciente, é onipresente, é onipotente, é soberanamente justo e bom. E todas essas qualidades, segundo os Espíritos nos dizem no livro dos Espíritos, não são suficientes para definir a grandeza de Deus, pois Ele possui qualidades que não somos capazes de compreender. E nós, para um Deus tão bom e justo, imaginamos que o seu reino seja o quê? Um reino de amor, de bondade, de justiça, de paz, de benevolência. Mas onde está esse reino de Deus? Será que ele está no plano espiritual? O reino de Deus, meus queridos irmãos, ele está dentro de nós. Ele começa aqui dentro, porque nós somos filhos da divindade, todos temos o quê? A centelha divina. Então,
quando nós pronunciamos essa frase, venha a nós o vosso reino, quer dizer, venha a sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua paz habitar dentro de nós. Por isso que nós chamamos para nós, venha a nós, venha para dentro de nós mesmos. E a frase seguinte, seja feita a vossa vontade. Essa frase significa a fé na justiça e na bondade divina, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós. É a entrega da nossa vida, dos nossos problemas, de tudo aquilo que nos preocupa, a Deus, confiando que Ele fará o melhor. Mas nós sabemos que é muito difícil essa entrega verdadeira e sincera, porque da boca para fora nós até falamos, não, eu já pedi para Deus, o que for melhor vai acontecer. Mas no fundo, nós ficamos esperando que aconteça aquilo que a gente quer. E às vezes aquilo que a gente quer para nós não é o melhor para nós. Porque nós muitas vezes desejamos alguma coisa, mas não é aquilo que nós necessitamos. Porque nós temos que ter a consciência que estamos aqui para evoluir, para aprender, para quitar os nossos débitos. Nós estamos aqui a caminho da evolução. E para isso é necessário que nós passemos por dificuldades, por tormentas e por tribulações. E se aquilo for tirado das nossas vidas, poderá nos prejudicar futuramente. Muitas vezes, aquilo que nos aflige, se bem suportado, se bem aceito, pode ser a causa de muitas alegrias no futuro. E a frase seguinte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós somos seres materiais. O nosso corpo precisa do alimento porque nós trabalhamos, nós auxiliamos, nós temos as nossas atividades. Mas será que Jesus quis dizer somente o pão material? Não, ele também quis nessa frase dizer a importância do quê? Do nosso pão espiritual, do alimento do espírito. E como nós podemos alimentar o nosso espírito? Primeiramente, através da prece. A prece é, sim, uma forma de nós alimentarmos. Como já dissemos, os espíritos vêm em nosso auxílio, nos fortalecendo. E também nós podemos alimentar o nosso espírito fazendo leituras edificantes, participando de cursos, fazendo trabalhos voluntários no bem. Naquele momento que nós estamos ali doando um pouco de nós, nós estamos recebendo também energias positivas que nos alimentam. Nós podemos alimentar o nosso espírito praticando o afeto com as pessoas à nossa volta, dando um abraço sincero, um sorriso, um elogio sincero também. E essa próxima frase é tão fácil da gente praticar, né? Nem precisa explicar, porque essa eu acho que todo mundo, todos que estão aqui, seguem à risca. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nessa frase, Jesus nos diz que somos todos devedores, somos todos imperfeitos, nós erramos, mesmo sem querer.
E se somos necessitados do perdão de Deus, por que não perdoar? O nosso irmão também erra, como nós. E se estamos rogando perdão a Deus dos nossos atos, por que não perdoar o irmão que está na mesma condição que a nossa? Às vezes, nós estamos até piores do que esse irmão. Imaginemos que nós, ao reencarnarmos, ganhássemos uma bolsa de tecido de alças longas para usarmos a tiracolo. E ao ganharmos essa bolsa, nós recebêssemos a seguinte orientação: que nós poderíamos colocar nessa bolsa pedras ou flores, ficando ao nosso critério escolher. E nós reencarnamos. E os anos vão se passando e nós vamos colocando nessas bolsas as pedras. E vamos colecionando pedra. Chega uma certa altura, quando a bolsa vai ficando cheia de pedras, nós vamos nos sentindo mal, porque aquela bolsa começa a dar dor nas costas, dor nas pernas, nós nos sentimos presos, o nosso semblante, em função daquelas dores, passa a ser entristecido. Nós não conseguimos caminhar livremente, nos sentimos literalmente presos. E aí resolvemos então aliviar aquele peso e começamos a tirar aquelas pedras. E conforme vamos tirando as pedras, nós vemos o quê? Que as nossas dores vão melhorando. Que nós já podemos caminhar com mais facilidade quando resolvemos tirar tudo e começamos a colocar naquela bolsa as flores, nós vemos que, além de mais leve, a nossa bolsa fica mais bonita e nós conseguimos correr, pular, dançar, saltitar. E o que significa as pedras? As pedras são as mágoas, as pedras são os não perdões que nós vamos acumulando na nossa vida. A falta de perdão nos adoece. Adoece o nosso corpo e adoece a nossa mente. Nós sabemos que é difícil, nós sabemos que exige um esforço, mas é uma escolha nossa. Quando nós perdoamos, nós colocamos a fé em Deus em ação, acreditando que, se Deus é justo, a causa do nosso sofrimento é justa e que talvez aquele que me prejudicou foi prejudicado por mim em outras circunstâncias. E a próxima frase: não nos deixeis cair em tentação. Quando nós pronunciamos essa frase, nós pensamos assim: a tentação é algo que está no mundo e que vem até nós para nos tirar a paz. Mas Jesus nos ensina aqui que a tentação existe dentro de nós. A tentação nos procura seguindo os sentimentos que trazemos no nosso íntimo. Vamos dar um exemplo. Imaginemos que um grupo de pessoas dirija-se até uma lanchonete. E nesse grupo de pessoas, imaginemos que estejam em 7, 6 não fumem e nunca apreciaram cigarro, e um acabara de deixar de fumar. E chegando na lanchonete, eles se sentam numa mesa, pedem o seu lanche, quando eles veem que na mesa ao lado
existe uma pessoa que tira o cigarro da bolsa e começa a fumar. Aqueles 6 que não fumam vão até se sentir incomodados com a presença do cigarro. Mas aquele que acabara de deixar o vício vai ficar com vontade de fumar. E a tentação, então, será para ele e não para os outros. Por isso, o que significa tentação para uns, não significa tentação para outros. Porque é o reconhecimento de que o mal existe dentro de nós e é do coração que partem todas as más inclinações. E a última frase: livra-nos de todo mal. Significa que, se nós queremos ser protegidos e não ser atingidos pelo mal, nós desejamos acertar, nós desejamos não errar. Significa que, para merecermos a proteção divina, nós devemos estar cumprindo com as leis morais e com as leis humanas, materiais. Um outro exemplo, imaginemos que nós vamos aproveitar o feriado da semana que vem, emendar a sexta-feira e vamos sair em direção à praia com a nossa família. O que seria necessário? Nós fazermos a revisão do carro, vermos se os pneus não estão carecas, colocarmos o combustível adequado, andarmos no limite de velocidade permitido, respeitando as regras de trânsito. E aí, chega o dia da viagem e nós não fizemos a revisão do carro, o pneu está careca, colocamos um combustível duvidoso, saímos a 180 por hora, com o carro, um excesso de bagagem. E quando entramos no carro, nós dizemos assim: Senhor, livra-nos de todo o mal. Nós estamos procurando o mal com essas atitudes, porque nós estamos violando as leis, no momento nem de Deus, mas as leis humanas. E talvez a de Deus, se por uma imprudência nossa, nós causarmos um acidente que prejudique o nosso próximo. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Deus vai nos livrar do mal? Sim, mas nós também temos que vigiar, que cuidar, que observar as nossas obrigações e os nossos deveres. E Jesus também, nessa frase, nos diz que não é só o mal que está lá fora, é o mal que está dentro de nós. É um complemento da frase anterior, porque se a tentação ainda existe dentro de nós, a tentação significando a fraqueza, a imperfeição, o mal também existe. Então, meus irmãos, vocês viram a profundidade dessas 8 frases ditas por Jesus há mais de 2000 anos? E ainda que esses foram alguns dos ensinamentos que nós extraímos. Nessas 4 primeiras frases, nós percebemos que Jesus nos ensina que nós, nesse instante, estamos reconhecendo a grandeza de Deus, a paternidade de Deus. Quando nós dizemos assim, Pai Nosso, quer dizer, nós estamos reconhecendo Deus como nosso Pai. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, reconhecimento da grandeza de Deus. E a fé, nesta última frase, seja feita a vossa vontade. E nas frases seguintes, significam o quê? O reconhecimento das nossas necessidades materiais, de alimento,
e necessidades morais, de alimentarmos-nos espiritualmente, e também o reconhecimento das nossas imperfeições. Essas 4 frases seguintes nos remetem a um homem humilde, que reconhece os seus defeitos. E se nós lembrarmos de Jesus, veremos que ele foi o exemplo da humildade. Quando o jovem rico se aproxima dele e diz assim: bom mestre, ele diz: por que me chamas bom? Bom somente a Deus. Que nós possamos, então, usar a prece como um medicamento, como uma terapia, sem efeitos colaterais. Que nós possamos fazer a nossa prece quando estivermos, às vezes, ociosos, na espera da fila de um banco, na espera de uma consulta médica, dentro de um ônibus. A todos os instantes, o que importa é o recolhimento interior. E que as nossas preces sejam acompanhadas também de atitudes transformadoras em nossas vidas. Porque não adianta nós somente pedirmos, somente orarmos, mesmo com sinceridade e fé, se nós não agirmos em busca da nossa melhoria íntima. Agindo assim, todos nós seremos beneficiados. E para encerrar, cultivar a prece é hábito de que o homem de bem carece. A elevação do pensamento ao firmamento, agradecendo, rogando, louvando, é música aos ouvidos do Criador, que ouve o nosso clamor. Os efeitos da prece são logo percebidos por todos, amigos ou inimigos. Paciência, perseverança, paz, amor, fé, resignação, perdão, começam a habitar o coração daquele que pratica a oração. E a fé, como é importante no momento da oração. A fé, quanto maior no auxílio divino, reduz a distância entre o rogo e o socorro fraternal, oriundo do Pai Celestial. Muita paz a todos. Obrigada.